Ele mudou da água para o vinho, até parece uma outra pessoa. Seguidamente nós ouvimos afirmações como estas, que apontam para pessoas que experimentaram assim uma transformação radical em suas vidas. E como é bonito ver transformações, me refiro a transformações positivas na vida das pessoas. Muito bem, o Evangelho de João, capítulo 2, ele fala de transformações e ele é o texto base para esta reflexão. Ele relata que Jesus, sua mãe Maria e seus discípulos haviam sido convidados para uma festa de casamento. E nesta festa faltou vinho, acabou o vinho. É importante lembrar que os casamentos naquele tempo, elas não duravam apenas 3, 4 horas, como hoje em dia, mas demoravam dias. E nesse período havia pessoas que permaneciam o tempo todo, pessoas que saíam, novas pessoas que vinham, e aí dá para entender melhor o problema que surgiu lá. Faltou o vinho, acabou o vinho. E o que faz Maria, que provavelmente era próxima daquela família, ela vai até Jesus e lhe diz: eles não têm mais vinho, acabou o vinho. E em seguida, o que faz Maria? Ela se dirige aos serventes e diz: façam tudo o que ele vos disser. E o texto bíblico relata que o Senhor Jesus chamou aqueles serventes e, como havia na casa alguns vasos, algumas jarras grandes, onde cabiam aproximadamente 100 litros d'água, Jesus pediu: encham estas jarras de água, e depois ele pediu que tirassem um pouco e levassem ao mestre-sala, ou seja, ao responsável por aquela festa. E ele experimentou o vinho e constatou que era vinho da melhor qualidade. Pois bem, esse foi o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. Transformou água em vinho. O evangelista João chama este milagre de sinal, o primeiro sinal realizado por Jesus. E eu me perguntei, será que foi o primeiro milagre de Jesus ou foi a primeira oração que alguém dirigiu a Jesus? Eu logo depois explico. Mas primeiramente vamos olhar para o milagre, a transformação de água em vinho. Por que Jesus realizou este milagre? Seria para que as pessoas bebessem mais e talvez até se embriagassem? Qual foi o propósito? Qual é a grande mensagem deste milagre? Bom, na verdade, esse sinal de Jesus, ele aponta para as grandes transformações que Jesus veio realizar no mundo e na vida humana. Ao transformar água em vinho, o Senhor Jesus não apenas, como diríamos hoje, quebrou o galho daquele noivo aflito que de repente constatou que o vinho providenciado não foi suficiente, mas Jesus, sobretudo, apontou para as transformações que ele realizaria na vida das pessoas. Aquelas pessoas que cercavam a Jesus, elas estavam assim muito acostumadas a viver uma religiosidade formal, cheia de rituais, de cerimônias, e o Senhor Jesus aponta para o novo, para uma nova realidade, para uma transformação que ele veio realizar na vida humana, no coração do ser humano. O ser humano, você e eu, até podemos realizar transformações exteriores na nossa vida e no nosso corpo. Por exemplo, nós podemos decidir: eu não vou mais beber bebida alcoólica porque me faz mal. Ou podemos decidir: eu vou ter atitudes, mais cuidado com a minha saúde, vou fazer mais exercícios físicos, eu vou me relacionar melhor com a minha família e com as pessoas em geral. E transformações como estas, com certeza também serão vistas pelas pessoas e talvez as levará a dizerem:
ele mudou. Ele mudou da água para o vinho, ou ela mudou, como que da água para o vinho. Agora, ninguém consegue, por esforço próprio, realizar transformações interiores no seu coração. E esta é exatamente a obra que Deus realiza, pelos meios que Ele providenciou. É preciso lembrar que esta transformação de Deus em nossa vida começou na água do batismo e na palavra. Quando Deus, no batismo, perdoou os nossos pecados e nos deu o Espírito Santo, conforme a promessa da palavra de Deus. E agora o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo que agora nos leva a confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, ele afirma que ninguém por decisão própria pode dizer, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Lá está escrito em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores e nos leva à fé em Jesus. E aí começa a grande transformação na nossa vida. Além disso, o Espírito Santo também nos concede os chamados dons espirituais. Paulo fala isso no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios. Dons que, uma vez usados, farão com que nossa vida seja útil ao nosso próximo. E uma vida assim, guiada pelo Espírito Santo, útil para o próximo, uma vida que se demonstra em amor a Deus e amor ao próximo e em boas obras, certamente será vista, levando as pessoas a dizer, ele mudou, ela mudou, da água para o vinho. E sabem, essa transformação, ela continua, ela precisa ser constante e diária, através do arrependimento, do reconhecimento dos nossos pecados, do arrependimento, e uma vez certos do perdão, orientados pelos mandamentos de Deus, que essa vida agora se mostre uma vida agradável a Deus segundo os seus mandamentos. Essa transformação que Deus começou em nós no batismo, ela é contínua e precisa ser contínua. Contudo, eu também disse que eu via nesse texto, nesse relato em que Jesus transforma a água em vinho, eu vi também a primeira oração que alguém dirigiu a Jesus. E foi exatamente a sua mãe Maria. Maria constatou o problema, faltou vinho. Ela não conseguiu resolver esse problema. Então o que ela faz? Ela se dirige a Jesus e lhe diz, eles não têm mais vinho. E é interessante que Maria está certa de que Jesus vai atender este pedido, esta oração. Tanto é que ela orienta aos serventes e lhes diz, agora podem fazer, façam tudo o que ele vai ordenar para vocês. Maria confiou de que o Senhor Jesus, o seu Senhor, iria atender este pedido. Sabem, uma oração muito parecida foi feita também pelas irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Quando Lázaro adoeceu, o que elas fizeram? Em João 11 está escrito que elas mandaram dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Observem, é muito parecida com o que fez Maria, que disse, eles não têm mais vinho. O problema foi levado a Jesus na certeza de que o Senhor Jesus tem a solução. Que bonitas orações, vocês não acham? Assim também nós podemos levar nossos problemas ao Senhor Jesus. Nós podemos lhe dizer, podemos lhe informar, Senhor, o meu familiar está doente. Senhor, o meu irmão, a minha irmã na fé estão no hospital. Senhor, eu estou desempregado. Senhor, eu não sei como eu vou saldar aquela dívida.
Senhor, eu estou preocupado ou eu estou preocupada porque os meus filhos não querem mais ouvir a tua palavra, não querem mais ir à igreja, e assim por diante. Oração é isso também, é informar. Não é que o Senhor Jesus não saiba, Ele sabe de tudo que acontece, mas desta maneira nós levamos a Ele. Ele quer que o façamos. Informemos a Ele o que vai pelo nosso coração, o que nos angustia, o que nos preocupa, o que nos aflige e assim por diante. Eu não estou dizendo que essa é a única maneira de se fazer oração. Também não estou dizendo que nós não podemos pedir especificamente ao Senhor Jesus o que nós gostaríamos que Ele fizesse. Claro que podemos. Mas vejam como é significativo orar assim. Levar o problema a Jesus na certeza de que Ele vai resolver. Existem muitas pessoas hoje que entendem que nós devemos determinar o que Deus deve fazer. Maria não fez isso. Ela não determinou a Jesus que Ele transformasse a água em vinho. Ela apenas lhe informou o problema. É maravilhoso orar assim. As nossas aflições do dia a dia, vamos informá-las sempre de novo ao nosso Deus e Salvador, na certeza de que Ele nos ouve. Significativo também é lembrar que a maneira como o Senhor Jesus atendeu a oração de sua mãe Maria. Ele envolveu aquelas pessoas, Ele chamou os serventes, eles pegaram aquelas jarras, encheram de água, depois levaram o produto até o mestre-sala, que provou ser um ótimo vinho. Deus também envolve a você e a mim nas orações que nós fazemos, que nós dirigimos a Ele, ou mesmo nas orações que outros lhe dirigem. Sim, Ele nos envolve nas soluções. É importante lembrar isto. Quantas vezes nós somos a resposta de Deus para as orações que os outros fizeram? Importante ter consciência disso. Lembro de uma jovem cristã que na escola, de repente constatou que chegou uma amiga nova, uma aluna nova, na verdade. Mas ela era muito tímida, ela vivia sozinha pelos cantos. E então aquela jovem cristã orou: Senhor, mande amigas para ela. Agora ela não se lembrou de que ela poderia ser a resposta de Deus para esta oração, aproximando-se dela. Assim também nós, quando nós levamos os problemas nossos ou de outros ao Salvador Jesus, lembremos-nos, nós podemos ser a resposta. Mas para concluir, mais um destaque: lembrar que a grande transformação que o Senhor Jesus veio realizar, ela ainda acontecerá, ela ainda está por vir. Todos nós estamos destinados à morte, porque o salário do pecado é a morte. E a morte virá para todos os seres humanos, a morte do corpo, enfatizo isso. Ela virá, sim, ela virá, mas o Senhor Jesus, que venceu a morte em nosso lugar, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e que agora está na glória celestial, Ele também prometeu voltar. E conforme Paulo escreve aos Filipenses, Ele voltará, e Ele ressuscitará o nosso corpo, e Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Essa é a grande transformação que nos aguarda pela fé em Jesus. Ali está a nossa grande expectativa, a nossa grande esperança. E o sinal que o Senhor Jesus realizou naquela festa de casamento, transformando a água em vinho, também aponta para esta grande transformação que Ele, o noivo, realizará quando Ele chegar repentinamente e celebrar as bodas com a sua noiva, a sua igreja, a grande festa de casamento, a grande união plena, perfeita e eterna de Jesus com a sua igreja no novo céu e na nova terra.
esta união será plena, total e feliz. E então não faltará mais nada. Então talvez nós nos lembremos de dizer: agora sim, tudo mudou, como que da água para o vinho. Amém.